Psoríase Brasil apresenta Doenças de pele. Olá, um prazer ter você no nosso bate-papo sobre doenças de pele. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon e sigo na nova temporada do podcast realizado pela Psoríase Brasil para acompanhar você na sua jornada. E lembro que, além dos canais da Psoríase Brasil, estamos com o novo portal e redes sociais Doenças de Pele Brasil, ampliando a nossa atuação a outras doenças crônicas de pele, como a dermatite atópica, urticária crônica espontânea, vitiligo, hidradenite e, claro, a doença psoriásica. E neste episódio, recebemos as advogadas especialistas em direito público, a doutora Daiane das Neves Lacerda Leal e a doutora Alexandra Traem Silveira para falar sobre o direito dos pacientes com psoríase. As especialistas atuam no escritório Traem e Lacerda Advogados Associados, localizado em Porto Alegre. Doutoras, muito bem-vindas ao nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Ana. Nós que agradecemos pela oportunidade. Para a gente iniciar, nós temos a pergunta bem ampla, porque o nosso assunto de hoje, o direito dos pacientes com psoríase, engloba diversas questões, né? Então, essas doenças, todas as doenças autoimunes geram direitos e benefícios aos seus portadores? Bom, Ana, infelizmente, só algumas doenças autoimunes, elas possuem benefícios previdenciários e fiscais especificados em lei. Tá? O bom é que já existem agora diversas decisões judiciais pelo país que começaram a reconhecer direitos aos portadores de outras patologias, tá? Mesmo que essas patologias não façam parte do rol de doenças relacionadas em lei. O importante é ressaltar também que a legislação e as decisões judiciais, elas entendem que para o deferimento de alguns direitos, o fato de ter a doença em si não é o determinante para garantir esse direito, tá? Pois não é a doença que determina a garantia desse direito, e sim as condições clínicas, tá, do paciente e principalmente as limitações impostas por ela, tá? Um exemplo que nós damos é que muitos portadores de psoríase, né, acabam desenvolvendo artrite psoriásica e ficam com a sua mobilidade reduzida, certo? Essa mobilidade reduzida é que vai ser determinante para que a pessoa consiga assegurar os benefícios legais, certo? Para finalizar, seria bom também esclarecer que legalmente se entende como mobilidade reduzida aquela dificuldade de movimentação, certo? Essa dificuldade ela poderá ser permanente ou temporária, tá? E que gere uma redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou até mesmo da percepção da pessoa. Então, esses requisitos que são extremamente importantes para, no momento, a pessoa, né, que tiver que principalmente ir ao judiciário requerer um direito, né, comprove essas características. Doutora Alexandra, nós recém gravamos um episódio que vai ao ar depois do de vocês sobre a categoria. A psoríase tem várias categorias, né? Tem uma delas, por exemplo, que é a psoríase pustulosa generalizada, que ela é a mais grave de todas, porque gera, enfim, uma série de comorbidades. O doutor que nós entrevistamos, o doutor Wagner, estava nos comentando. Se a pessoa não tem a mobilidade em si, mobilidade física reduzida, ou assim, a gravidade dessa doença, que muitas vezes ela vai ter que ficar hospitalizada, isso também poderia entrar dentro, por exemplo, para a pessoa requerer? Sim, a gente trata a princípio da mobilidade, principalmente porque, como a gente está falando sobre questões, né, de psoríase e artrite psoriásica, a gente deu um enfoque nesse sentido, né? Mas dependendo da gravidade da doença, sim, é possível requerer, sim, a isenção, né? Enfim, buscar esses direitos. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa realmente está acamada, ela realmente não tem condições, né? Então, mesmo essa sua doença não estando no rol, ela pode vir a requerer e tem decisões que entendem que ela tem direito, sim.
E outra dúvida também que surge comumente, assim, aqui nos nossos canais, porque a gente recebe várias dúvidas de pacientes. Quem tem psoríase ou artrite psoriásica pode concorrer a vagas em empresas privadas, a universidades públicas ou em concursos como PCD, pessoas com deficiências, pelas leis de cota? Sim, Ana, podem concorrer, sim, tá? Porém, como eu referi na pergunta, né, na resposta anterior, para que essa pessoa possa concorrer como PCD, ela tem que, esse enquadramento, né, a doença ela tem que causar a dificuldade da mobilidade, flexibilidade, de coordenação motora ou da percepção também, tá? Isso sim é exigido para essa questão da lei de cotas PCD. Tá? Por isso que a gente sempre ressalta que quando a pessoa vai se inscrever, né, para participar da lei de cotas como PCD, é muito importante que ela preste muita atenção no laudo médico, que ele tem que ser completo, ele tem que descrever a evolução da doença e descrever detalhadamente as limitações do paciente. Tá? Isso é bem importante para na hora da banca, enfim, que as pessoas que vão avaliar, né, tem o quadro completo desse paciente. E vocês já tiveram casos de... Eu sei que vocês trabalham também com a questão da artrite, né? Com a associação também. Vocês já tiveram casos de pacientes que entraram assim com recursos no dia a dia de vocês? Sim, alguns pacientes tiveram negado, né, e já entraram com recurso, porém, esses casos ainda não têm decisões. A gente ainda não tem como dizer qual foi o posicionamento. E outra dúvida também bastante recorrente aqui para nós é a questão do imposto de renda. Esses pacientes com psoríase e artrite psoriásica têm isenção de imposto de renda? Não está previsto na lei, né, a psoríase nem a artrite psoriásica, tá? Porém, também já existe, né, entendimento dos tribunais, né, do país que eles adotam no seguinte sentido: se a gravidade da doença ela causar ao paciente uma paralisia incapacitante e irreversível, tá? É sim, né? Pode ser sim reconhecido esse direito à isenção. Tá? Já existem diversas decisões nesse sentido. É um pouco subjetivo falar isso, porque cada caso é um caso, realmente cada caso tem que ser analisado, né? E para quem não sabe, né, o que é considerado essa paralisia incapacitante irreversível, né? Esse termo é utilizado nos casos que, mesmo após esgotados todos os recursos terapêuticos e os prazos necessários à recuperação motora, os distúrbios graves e extensos, eles permanecem prejudicando a mobilidade, a sensibilidade e até a atroficidade da pessoa. Tá? Normalmente é nesse sentido assim que são avaliados os casos, né? E eu imagino também que esses processos sejam sempre em conjunto, né, do advogado com o médico do paciente, né? Porque esse laudo é fundamental. Fundamental. Eu diria que o laudo é o documento mais importante no processo, nesses processos. Né, um laudo bem embasado, bem fundamentado, bem completo, né, narrando desde o início, né, da descoberta da doença até os dias atuais, né, inclusive tratamentos utilizados, é extremamente importante, extremamente importante. E esses pacientes depois têm alguma perícia, assim, para verificar, normalmente, pelo menos? Claro, cada caso é um caso, mas assim... Sim, normalmente sim. É agendada a perícia, né? Aí passa pela perícia do órgão, né, competente, e é dado o posicionamento. Claro que todo posicionamento, caso que seja contrário, né, é cabível de recurso, tanto administrativo como judicial depois, né? E só retomando ali, só para finalizar essa questão da isenção em si, né, nós precisamos de 2 critérios, né, para solicitar a isenção do imposto de renda. Então, seria a enfermidade, né, que ela deve ser considerada grave, e também é necessário que o contribuinte receba aposentadoria ou pensão, tá? Então, por exemplo, esse pessoal que está nativo ainda, que não é aposentado, já não poderia requerer, mesmo tendo a enfermidade. Ah, daí não tem isenção do imposto de renda, quem está nativo. É ruim isso, né, mas por enquanto é só... os benefícios de aposentadoria ou pensão. E seria referente a qualquer renda, assim? Não. Seria só ao recebimento de pensão,
ou aposentadoria. E este tema, sobre esse direito, se a pessoa conseguiu, por exemplo, agora isenção e pagou nos últimos anos e já tem enfermidade agravada, vamos supor, nos últimos 4 anos, e pagou todo o imposto de renda e conseguiu a decisão agora de ter essa isenção, ela tem o direito de receber de volta os valores já pagos ou conta a partir do momento da decisão? Não, ela já tem o direito de requerer a restituição desses impostos pagos, tá? Inclusive, esses valores, eles devem ser corrigidos e atualizados, tá? A única coisa é que são limitados aos últimos 5 anos, tá? Apenas os últimos 5 anos de pagamento é que eles podem ser solicitados a restituição. E existem também algumas doenças, como câncer de mama, por exemplo, que eu sei que quem compra um veículo tem isenção de imposto. No caso de pacientes com psoríase ou artrite psoriásica, também podem ter isenção de imposto na compra de veículos, por exemplo? Podem ter sim, desde que eles sofram de uma limitação motora, né? Que seria a diminuição da força motora ou a própria perda total da mobilidade de um dos membros, tá? Se ele tiver essa limitação, sim, consegue fazer a compra, desde que seja, né, a gente chama atenção que o veículo deve ser um veículo zero, né, e de fabricação nacional, tá? E essa isenção também sempre é limitada a apenas um veículo por beneficiário. E a pessoa tem que ter uma... Como é que é assim, o processo? Ela tem que estar cadastrada no INSS com essa... Como é que ela comprova isso no momento da compra? O que ela precisa de documentação? É uma documentação bem extensa, tá? Ela vai ter que fazer uma carteira nacional, vai fazer uma carteira de motorista especial, né? Vai ter que juntar laudos médicos, enfim, é uma série de documentos que são solicitados, vai passar por uma perícia, tá? É um processo, assim, bem burocrático, né? É um pouquinho demorado. Então, uma dica que a gente sempre dá é que, assim, já existem várias concessionárias que disponibilizam programas que, geralmente, eles até identificam esses programas como programa de mobilidade ou acessibilidade. E eles oferecem todo o serviço da tramitação dessa documentação. Normalmente, esses serviços nem são cobrados, tá? Do interessado. Bem interessante, a gente sempre indica porque facilita muito o processo e agiliza muito o processo, porque realmente a pessoa, né, quando vai fazer de forma particular, é uma série de cadastros que tem que ser feitos, né? Então, às vezes a pessoa acaba, muitos casos a gente escuta as pessoas falar, eu acabei desistindo porque é tão complicado, né, que eu acabei desistindo. Então, se a concessionária tiver, né, esse programa, a gente sempre indica que a pessoa, né, utilize, porque agiliza bastante e facilita. Isso são processos mais administrativos ou são processos judiciários? Imagino que sejam administrativos, né? Administrativos, sim, a isenção, sim, dos impostos administrativos. Isso. É sempre assim, ó, todo e qualquer pedido que é feito, sempre vai ser feito na via administrativa. A gente sempre indica que seja feito na via administrativa e caso seja indeferido, né, aí sim se passa ao Poder Judiciário, mas sim pode ser feito de forma administrativa sem problema algum. E doutoras, e sobre a questão de saque de FGTS, esses pacientes com psoríase e artrite psoriásica têm o direito de saque? Pois é, infelizmente também eles não estão elencados no rol, né, da lei do fundo de garantia que possibilite o saque. Só que o que acontece? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele já possui entendimento de que esse rol de doenças é meramente exemplificativo e não taxativo. Então, ele pode albergar outras patologias que não estejam expressamente nele previstas, desde que, né, consideradas graves, limitadoras ou incapacitantes, que são coisas que a gente está ressaltando bastante, né? A mesma questão lá do imposto de renda. Exatamente. E outro ponto que muita gente acaba não sabendo é que o FGTS ele também pode ser sacado pelo titular da conta que possui dependente portador de alguma doença grave. Tem muita gente que não sabe dessa informação, né? Acha que só pode sacar o FGTS se for o portador da doença. Se é para si. Exatamente. Não, né? Se tiver um dependente portador de doença grave, sim, pode solicitar também. Tá? Nós já tivemos casos nesse sentido e foram exitosos,
tá? As pessoas conseguiram de forma administrativa sem problema algum. Ai, que rica informação, doutora. Uhum. Certamente pode auxiliar várias pessoas que não têm esse conhecimento, Sim, né? Exatamente. A gente vê, né, que muitas pessoas não têm esse conhecimento e como é importante, como faz falta, né? Porque às vezes, né, a pessoa depende daqueles valores e não sabe, né, que de repente pode solicitar, né, mesmo que não seja para si, né? A gente sabe, né, que quando sempre tem uma doença, Os gastos são muitas vezes as pessoas necessitam exatamente de recursos extras, né? Então, exato. E a gente pode notar que normalmente são medicamentos caros, né? São tratamentos caros. Então, toda ajuda é bem-vinda, como eu costumo dizer. falando em medicamentos, isso é outro tema recorrente aqui de perguntas, questionamentos para nós. A questão desses medicamentos. Por exemplo, existe especificamente para psoríase e artrite psoriásica, que o SUS tem um protocolo clínico de tratamento, existem vários medicamentos que estão neste rol, seguindo, obviamente, todos os processos, as etapas, né, tanto de identificação da doença, como de sua gravidade, como da indicação do médico. Mas, por exemplo, se ele precisar de algum medicamento que não está nessa lista do SUS, e o médico prescrever porque acredita que ele necessite disso, o que esse paciente pode fazer ou deve fazer? Perfeito. Bom, independente de qualquer coisa, sempre o requerimento do medicamento, ele deve ser feito via administrativa, tá? Ocorrendo a negativa do pedido, aí sim o paciente deve procurar a via judicial. Mas até para entrar na via judicial é necessário essa negativa, tá? Por isso que é muito importante. E o que acontece? Existem 3 critérios que são levados em consideração pelos julgadores, tá? Para dispensação desses medicamentos que não estão previstos na lista do SUS, tá? O primeiro deles seria o paciente comprovar por meio de laudo médico, né? Bem fundamentado, a gente sempre ressalta isso, bem fundamentado, por isso que é muito importante que quando for entrar de forma judicial, né, médico e advogado conversem, né, para fazer esse laudo da melhor forma possível, porque é importante, tá? Então, esse laudo fundamental, fundamentado pelo médico, né, que assiste o paciente, da necessidade do medicamento, tá? Assim como ele deve mencionar a ineficácia para o tratamento da moléstia das alternativas fornecidas pelo SUS. Tem que explicar por que as alternativas do SUS, elas não são boas para aquele caso especificamente, ou se já foram usadas e o que aconteceu, se a pessoa teve intolerância, se a pessoa não reagiu bem, se não fez efeito. Enfim, tentar especificar da melhor forma possível, tá? O segundo ponto, né, dos critérios seria a incapacidade financeira do paciente, né, para arcar com o custo desse medicamento. E a terceira seria que esse medicamento seja registrado na Anvisa, certo? Então, assim, preenchendo esses 3 requisitos, dificilmente esse pedido judicial vai ser indeferido, tá? Inclusive, assim, a gente pode relatar pela nossa experiência, assim, até o presente momento, nós nunca tivemos nenhum caso de indeferimento, né, comprovando esses 3 critérios. E a questão da via administrativa, quem faz o encaminhamento normalmente é o médico, né? Ou é o paciente mesmo? O próprio paciente pode fazer pela internet, inclusive, esse encaminhamento administrativo. O médico fornece o laudo, né? A prescrição médica, o laudo, e o próprio paciente pode fazer. Isso fica lá no Ministério da Saúde, imagino eu. Ou da Secretaria. Não, daí também pode ser Secretaria de Saúde, né? Porque a nossa... Sim, exato. Claro, porque a nossa saúde é descentralizada. Município. Então tem que ver o caminho direitinho, o próprio paciente pode fazer. Aí tem que ver, né? Se vai solicitar um medicamento para o município, para o estado, para a União, né? Aí procurar o órgão, né, responsável e fazer o pedido administrativo, né? Normalmente, por exemplo, pelo menos aqui, normalmente é feito direto para o estado, né? O pedido normalmente é feito direto para o estado. Aí pelo próprio site pode ser feito, solicitado. Outra coisa que também nós trabalhamos bastante através de campanhas e nós cobrando o poder público, algumas vezes ficam em falta alguns medicamentos pelas secretarias do Estado. Aí o que o paciente pode fazer ou deve fazer? Nesse caso,
Não tem outra solução do que entrar com uma ação judicial. Isso é muito comum, o paciente vai na farmácia, aí o estoque está zerado. Aí tem que procurar o advogado, com um atestado médico, mais uns 3 orçamentos dessa medicação que está em falta, o juiz ele determina que o Estado pague. E como é a urgência, os juízes eles já estão bloqueando direto o valor ali do medicamento, direto na conta do Estado, e esse valor já é transferido direto para a conta do paciente. Esse caso vem bastante para nós, assim, pelas redes sociais, infelizmente, né? E é muito comum. O paciente vai lá, fica naquela fila imensa para pegar o medicamento, chega lá, estoque zerado, e aí? Precisa do medicamento, né? O bom é que as ações é bem rápido, entra com o pedido, o juiz na mesma semana, geralmente, ele já, se está com a documentação certinha, né? Os orçamentos, uns 3 orçamentos tem que mostrar, pelo menos, né? E mais o atestado médico, o juiz é bem tranquilo. Isso tu faz pelo plantão do judiciário, né? Não é normal, porque tem pedido de liminar. Aí se pede a liminar e aí já concede. Claro, né, tem que ter a negativa. Na hora que vai lá na farmácia não tem, pega aquela negativa em que é mostrado ali que está zerado o estoque, e aí com isso mostra para o juiz, ó, tá aqui meu atestado, eu preciso desse medicamento. Aqui está a negativa de que não tem. E aqui tá uns 3 orçamentos do quanto custa ele. Aí o juiz, no de menor valor, geralmente, né? Aí já bloqueia a conta do Estado. E os planos de saúde, os planos privados, né? Eles podem negar acesso de medicamentos. Claro, eles não são obrigados a todos os medicamentos. A gente sabe, na própria questão da psoríase, os planos estão obrigados, desde o ano passado, a fornecerem os imunobiológicos, mas os outros que são fornecidos pelo SUS, como os tópicos e os outros sistêmicos, eles não fornecem. Como é que funciona isso para os planos privados? É judicial também. É parecido também como foi com o SUS, quando é plano privado também. Aí tem que mostrar o atestado médico, a negativa do plano de saúde de fazer essa cobertura, né? No atestado está bem ali dizendo da necessidade daquele tratamento, daquele medicamento específico. E aí o juiz também faz isso. Aí ele intima, no caso, o plano privado a cumprir a determinação. Se demorar para cumprir, o juiz geralmente dá uns 20 dias com preliminar, né? Se não cumprir, ele também bloqueia a conta do plano de saúde. Hoje os juízes no seu computador, eles têm acesso pelo CNPJ, então é muito rápido isso aí. Alguns pacientes relatam que eles têm medo de entrar contra o plano de saúde e depois sofrer represália de não conseguir seguir nesse plano. Eu, particularmente, nunca vi a represália. O medo sempre tem, né? Mas se isso acontecer, aí tem que fazer uma denúncia, né? Faz uma ocorrência, conforme for a discriminação que ocorreu, daqui a pouco até uma ação judicial por danos morais, né? Porque eles estão negando... Os cidadãos também têm seus direitos, né? Aí tem que ver, né? Se ocorrer, aí faz uma denúncia e conforme for até uma ação judicial na área civil, né? Pedido de danos morais. Ou seja, os pacientes... É uma possibilidade. Não devem temer, têm que ir atrás dos seus direitos. E se houver alguma represália, aí seguir atrás dos seus direitos, né, doutoras? Com certeza. Não podem deixar de ir atrás por conta do medo. Isso aí, né, graças a Deus ainda tem medidas que a gente pode, né, acionar para impedir, né, que os planos tentem fazer esse tipo de coisa. Com certeza, não. Até porque normalmente os planos de saúde também são tão caros, as pessoas acabam se esforçando tanto para ter, né? Sobretudo quando pagam individualmente ou familiar. Exatamente. Aí na hora que precisa não tem, é complicado, né? Complicadíssimo, né? Outra questão, sabe, que durante a pandemia a gente viu bastante que alguns pacientes são imunossuprimidos porque eles usam determinados medicamentos. E lá naquela fila inicial da vacinação da Covid,
os pacientes com psoríase não constavam entre os prioritários para tomar a vacina. Isso ficou como um exemplo, né? Essa questão, esses pacientes teriam direito especial ou deveriam entrar? Vocês tiveram algum caso? Claro, vocês são advogadas, não são médicas, mas vocês tiveram algum caso, assim, de pessoas que tinham também algum problema de saúde e tentaram ter a vacina antes por conta disso? Existe esse direito? O direito existe. Toda doença que ela é autoimune, ela te dá esse direito na prioridade, né? Porque o Ministério da Saúde, ele previu isso. Só que, claro, né? Quando a pessoa vai tomar vacina, ela tem que levar o comprovante da sua doença, né? Que seria um atestado médico. Se não tiver um atestado médico, um receituário. O bom é atestado médico, porque receituário é a pessoa que vai lá, tá dando a vacina, não tem um conhecimento, mas esse medicamento, por que é? Eu nem sei o que é esse tipo de doença, né? Então, por isso que o importante é levar um atestado médico dizendo, né, ali que a doença é autoimune e que está na prioridade de vacina. Até o próprio... Lá na questão da Covid, o próprio processo solicitava, né, esse atestado. Não sei se vocês lembram disso. Tinha um atestado padrão que os médicos tinham que preencher. Até gerou muitas dúvidas nesses preenchimentos. Eu me lembro. Então tinha já essa... Não, até eu achei curioso, porque como a gente, obviamente, eu trabalho com a psoríase já há alguns anos, e todo esse período de pandemia a gente fez live, podcast, e tinha essa questão recorrente. Esses tempos eu estava conversando com um paciente e ele me comentou, faz uns 2 meses, que já tinha tomado a 4ª dose, porque ele tem uma psoríase muito severa. E eu fiquei meio surpresa, assim, eu disse, mas que eu soubesse, até onde eu soubesse. Ele, não, porque ele é imunossuprimido, inclusive até ele tomou um medicamento que começou a tomar, já faz parte aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de um programa, me comentou que na época ainda era experimental e tal. Então, claro, ele tinha todas essas prerrogativas para solicitar a vacinação antes, tanto que era março, ele já estava com a 4ª dose. Mas tu sabe, nessa questão da vacina, que eu também estou me recordando agora, dependia muito do local que tu ia se vacinar e da pessoa que te atendia, né? Acontecia, vai ali no posto modelo, aí tem que ter atestado, aí tinha que apresentar. Outro exigia o atestado, esse formulário específico que tinha para preencher. Conforme o local, também era diferente. É verdade. Também acompanhei alguns casos assim, doutora. Aí também ali era tudo muito experimental que nós vivemos, né? Mas eu imagino assim que com algumas outras situações tendo mais critérios e estabelecidos mais os processos também, né? Claro, a gente tem o ser humano ali do outro lado porque eu também vivenciei em uma das vezes que eu estava na vacinação, uma pessoa reclamando disso. Mas lá no outro não me pediram e agora estão me pedindo. Gerava também uma confusão, né? Não estava muito padronizado, uma coisa que devia estar, né? Então, cada um estava, né, exigindo de uma forma diferente e daí isso acaba gerando mais, né, complicações. Enfim, a pessoa acaba encontrando mais dificuldades, né? Claro, no caminho, que já não é fácil, né? Que já não é fácil, exatamente. Exatamente, mas assim, segundo o regramento do Ministério da Saúde, sim, né, teria que ter essa prioridade, sim. E quanto à questão da aposentadoria, esses pacientes têm um direito à aposentadoria por invalidez? Pode ter esse direito, sim. Como funciona? Sempre que estiver configurada uma incapacidade laborativa e essa incapacidade ela for total e permanente, o paciente vai ter o direito à aposentadoria por invalidez, tá? Além dessa incapacidade, a lei ela também exige o cumprimento de outros 2 requisitos, que é o cumprimento de uma carência mínima de 12 meses e também a qualidade de segurado no momento em que está o início da incapacidade, tá? Essa aposentadoria ela perdurará enquanto se mantiver o quadro incapacitante ou até que o segurado seja reabilitado para exercer outra atividade profissional. E aqui é importante a gente reforçar que a data do início da incapacidade não é a data da doença. Uma vez que o segurado ele pode ser portador de psoríase e não se encontrar incapaz para o trabalho, tá? E
apesar, assim, eu digo, dá para se aposentar por invalidez? Dá. Mas, na prática, é bem difícil conseguir essa aposentadoria por invalidez, né? Isso porque os portadores de psoríase, eles, a incapacidade deles é mais, assim, o que eles têm mais é problema com o estigma social que essa doença comete eles, né? O que seria assim? É sabido que essa doença causa nos indivíduos uma baixa autoestima, vergonha, desencadeando isolamento, às vezes a depressão. E essa discriminação, ela pode ser tão prejudicial e incapacitante quanto a própria doença. Então, quando a pessoa portadora de psoríase solicitar aposentadoria por invalidez junto ao INSS, e caso ela tenha laudos médicos que por si só não atestem uma incapacidade para o trabalho, é importante também ser solicitada uma perícia biopsicossocial, que essa perícia ela vai ser também realizada com acompanhamento de psicólogos, psiquiatras ou assistente social, para fins de comprovar, então, o fator psicológico, que esse fator psicológico ele acaba desencadeando outras doenças, né, tais como eu disse antes, a depressão, a ansiedade, pânico, o que retira a pessoa do mercado de trabalho, né? Então, não é, às vezes, eu tenho psoríase, mas ela não é... Eu não consigo aqui nos meus atestados comprovar essa incapacidade. Aí tem que partir também para outras coisas, que nem tem todo o problema psicológico que acomete esses pacientes, né? Claro. Sim, tem as questões físicas, mas também tem essas que são mais subjetivas, né? Quer dizer, não são mais subjetivas, são objetivas, mas são menos visíveis, né? É que tirando o problema, quando que nem a artrite, aí ela já tem uma redução da mobilidade. Aí, nesses casos, é mais fácil provar uma incapacidade, mas às vezes a psoríase não traz isso, né? Aí tem que ver essas outras questões que também são muito importantes, que seria para ser levada. Aí o bom quando for no INSS, além de levar o atestado da doença, né? Se fizer acompanhamento psiquiátrico também, né, atestado do psiquiatra, para que tudo seja analisado em conjunto e aí então se verifique se a pessoa está realmente incapaz para o trabalho ou não. E benefícios de auxílio-doença funcionam pela mesma via? Existe? Como é que é? É a mesma via também. Ela é até mais fácil quando o paciente está incapaz para o trabalho. O INSS geralmente sempre concede primeiro auxílio-doença e depois de um tempo de auxílio-doença acaba aposentando por invalidez, né? É muito difícil o INSS ele já aposentar direto por invalidez, sempre passa pelo esse período de auxílio-doença, né? A diferença, os requisitos são os mesmos. A diferença é que no auxílio-doença, essa incapacidade ela é temporária, não é que nem para invalidez que ela é permanente. Tá? E aí, assim, se o paciente tem carteira assinada, os primeiros 14 dias a empresa que ele trabalha que vai pagar, aí o empregador marca a perícia, né, junto ao INSS, aí o paciente vai munido dos seus atestados que tiver, né, e aí no dia da perícia o perito do INSS vai avaliar, sendo constatada a incapacidade. Aí, a partir dali, o INSS que começa a arcar com o pagamento do benefício. Tem um valor, por exemplo, se a pessoa recebe, vamos supor, 10 mil reais de salário. Na verdade, é feito um cálculo, considerado todas as contribuições que tem junto ao INSS e é aplicado 60%. Mais ou menos é isso que vai ganhar. Aí, se a pessoa ganha um salário mínimo, vai ficar abaixo de um salário mínimo, ninguém ganha. Aí vai depender ali do cálculo de quanto tempo a pessoa contribuía, mas sempre tem um teto, sim. Mas isso também é um limitante, né? Muita gente, provavelmente por necessitar daquela renda, possa ficar tentando se manter no trabalho, não ter essa diminuição de valores, né? E existe mais algum amparo assistencial para esses que contribuíram com o INSS? Existe.
ele é mais assim de complicado para comprovar, mas temos o LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada. Ele está previsto na Constituição Federal, o LOAS, e ele garante ao idoso e ao portador de deficiência um benefício assistencial no valor de um salário mínimo, desde, né, que seja comprovado que não possui meios de prover a sua manutenção ou tê-la provida por sua família. O que é difícil aqui é enquadrar, no caso da pessoa que tem psoríase, ela como deficiente, porque a lei ela prevê expressamente o que é considerado uma pessoa portadora de deficiência, né? E segundo a lei, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E esse impedimento a longo prazo, aqui que está dizendo, tem que ser no mínimo 2 anos já. E ainda tem que comprovar que ser deficiente exatamente nos termos como a lei está dizendo. Né? E não pode ter nenhuma forma de se manter isso? Por exemplo, se a pessoa já tem uma aposentadoria, vamos supor, fui professora do estado, tive um AVC, estou há 5 anos acamada. Aí meus filhos, eu tenho aquela aposentadoria, e meus filhos gostariam de ter acesso, estou fazendo uma situação hipotética, tá? Ter acesso a esse LOAS, talvez para auxiliar no meu tratamento. Não. Existe isso? Não, essa pessoa não pode ter nenhum. Porque, assim, se todos moram na mesma casa, é considerado também um grupo familiar que mora na casa, né? Então, tem que viver a renda, para tu ter uma ideia, é considerada, por cabeça de quem mora dentro da casa, 1/4 do salário mínimo. Claro que, judicialmente, se consegue aumentar esse requisito deles de 1/4 do salário mínimo por cabeça do membro de família. Se tu comprova que dessa doença tu utiliza tal medicamento, às vezes a pessoa utiliza fraldas, alimentação, aí tu vai fazendo, judicialmente tu consegue melhorar a questão do requisito de miserabilidade, sabe? É que tu tem que ser miserável. Literalmente é essa palavra que eles utilizam, miserável. Só que judicialmente tu consegue, comprovando outros tipos de gastos, né, que não seja esse 1/4 do salário mínimo, que fica muito baixo, né? Nosso assunto é denso. Nosso assunto realmente, doutora Daiane, hoje foi bem denso. Olha, eu gostaria de agradecer, nós já estamos com 42 minutos de podcast, é um assunto que poderíamos ficar mais horas, mas eu gostaria de agradecer a vocês e perguntar se gostariam de complementar as falas com algo mais que nós não tenhamos falado. Deixo vocês à vontade, passo a palavra, porque eu acho que nós temos aqui um material riquíssimo que vai contribuir muito para o bem-estar dos nossos pacientes. Primeiramente, a gente queria agradecer muito a oportunidade, né, de falar um pouquinho, porque realmente é muito extenso, né, o assunto é muito extenso, tem muitas nuances, né, pelo menos, né, dar essas pinceladas gerais aí para as pessoas terem pelo menos uma ideia, né, do que tem, que podem ir atrás, enfim, né, e eu só retomo uma coisa que eu já fiz a observação, mas que eu considero, assim, muito, muito importante nesses quesitos, principalmente nesses processos judiciais referente a medicamentos, né, e tratamentos, é o laudo médico, né, tem que ser dado uma importância bem, né, tem que se observar bem, tem que dar uma importância bem séria a ele, porque ele é o fundamental, né, é ele que muitas vezes decide o processo, o rumo do processo judicial. Então, essa sintonia entre médico e advogado é bem importante. O que importa mesmo é se atentar para o laudo, por conta de laudos mal feitos por médicos, né? Os médicos, eles não gostam muito de dar laudos muito longos, então o paciente tem que ficar ali, às vezes tem que insistir, doutor,
é porque eu vou ter que pleitear um benefício no INSS, é porque eu vou entrar na justiça, e se não tiver bem explicado, eu não vou conseguir. Tem que insistir, porque senão o médico coloca ali a CID, está incapaz para o trabalho, CID tal, e põe a data e assina. É assim, geralmente. É raro tu pegar um laudo, um atestado, ele mais completo. Não, então fica a dica das doutoras, nossas advogadas que contribuíram com este excelente tema. Os pacientes com psoríase têm certeza que agradecem. E eu vou deixar aqui os canais do escritório Traem e Lacerda Advogados Associados, para quem tiver interesse em seguir, inclusive entrar em contato com as advogadas que estiveram conosco hoje, a doutora Alexandra Traem Silveira e a doutora Daiane das Neves Lacerda Leal. Então você pode olhar lá no site deles, que é www.tladvocacia.com.br, Facebook, mesmo nome, TL Advocacia, ou o Instagram, TL Advocacia. Agradecemos a todos pela audiência e lembro para vocês seguirem o nosso podcast gratuitamente nas principais plataformas de streaming. Muito obrigada, um abraço a todos e até o próximo episódio.